Tá, seria uma animadora. O Dalton viu. Muda ela, porque ela tá por aqui. Ela disse motor. É, pô. Ela vai ter que entrar no Teams. Ela tá no F1. Eita. Ela já tá no time. É só tentar botar. Não, o Matheus te mutou aqui.
desta vez, com alguns colegas aqui de trabalho, e ao vivo, online, né, com nossos clientes em todo o Brasil. Só para a gente contextualizar um pouquinho, né, a GEP Brasil é hoje uma das mais sólidas e maiores empresas de software para supply chain procurement no mundo. E o Cost Drivers hoje é responsável por 25% dos clientes globais. Tem plataforma Cost Drivers da GEP. Então, a gente faz esse momento, né, devido a algumas mudanças que, de repente, podem ter na plataforma, movimentações internas dentro dos times de nossos clientes, principalmente de compras, suprimentos, financeiro e vendas. Então, hoje a gente traz essas mudanças. Para quem já tinha participado de outras edições do webinar de reciclagem dinâmica, nós estamos em 2025 passando por um momento de transição da versão da plataforma. E nessa transição da versão, todas aquelas funcionalidades que quem já conhecia a antiga versão da plataforma trabalhava, terá em algum momento, né, essas funcionalidades na nova versão, e nesta versão atual, nós temos funções que não existiam. Alguns exemplos são a possibilidade de você fazer comparativo de paramétricas, o acesso ao nosso catálogo de paramétricas com mais de 5.000 modelos, alinhados com as melhores práticas do mercado, né? Tendo visto todo o estudo que a gente faz junto a esses fornecedores. Nós temos agora o nosso prompt de IA, que é a Agi. A Agi, ela é totalmente customizada internamente na GP Brasil. Nós não fazemos links externos para trazer conteúdo para vocês através da Agi. Então, a ideia é que a Agi traga sugestões de cost models, sugestões de indicadores, notícias, relatórios econômicos, passo a passo de acesso, insights também, de acordo com o setor econômico. Então, nós temos aí algumas novidades e hoje é o dia de apresentar para vocês. Eu vou navegar na plataforma, né? E durante esse webinar, né, nós temos clientes de vários lugares aí do Brasil. A sala ela fica mutada, porém o chat e o perguntas e respostas fica sempre disponível para que vocês possam interagir conosco, trazer alguma dúvida, trazer até mesmo algum exemplo, algo que vocês gostariam de visualizar. O nosso time de suporte técnico está presente, de Customer Experience também, justamente para apoiar na solução, né, dessas dúvidas que venham a ter. Então, vamos lá. Bom, eu estou navegando na plataforma do Cost Drivers, né, através do meu usuário. Na parte superior da tela do navegador, próximo ao nome de usuário, esse primeiro ícone que lembra um bilhete é onde vocês podem abrir um ticket. Esse ticket ele é direcionado para o nosso time de suporte e ele faz a triagem, o direcionamento de acordo com o assunto. Quais são os assuntos que vocês podem trazer para nós através do ticket? Uma sugestão de um novo indicador, lembrando que a nossa premissa é que os indicadores na plataforma eles têm uma origem de uma fonte pública, tá? Porém, caso vocês precisem de um indicador de uma fonte paga, nós podemos criar um indicador similar, um indicador genérico, que compartilha do mesmo movimento desse indicador solicitado. Vocês também podem pedir, de acordo com o plano contratado, uma customização de cost models ou de paramétricas, fazer aqui o agendamento para aqueles que têm direito às palestras com os nossos economistas, dúvidas sobre nossa API, operacionalização da nossa API, né, a nossa chave de integração. Então, além de vocês trazerem através do suporte técnico questões relacionadas ao uso da plataforma, nós temos também esses times que dão o background aqui da Cost Drivers, né? Então, a gente tem time de pesquisa de mercado, gabinete econômico, time de tecnologia e inovação,
todos eles podem, de alguma forma, ser acionados para tirar dúvidas e, de repente, enriquecer ainda mais o portfólio que vocês têm contratado, tá? Nesse segundo ícone, que lembra um sinal de refresh, vocês podem acessar a antiga versão da plataforma. Por que a gente ainda mantém essa versão? Apesar do banco de dados ser o mesmo, né, todo o cost model criado em uma versão reflete na outra e vice-versa, os indicadores disponibilizados são os mesmos, temos ainda funções da antiga plataforma que não vieram para a nova. Quais são essas funções? O budget, né, o nosso orçamento, que seria a cesta de cost breakdowns. As listas estamos começando a migrar, a gente já consegue vê-la aqui em Explorer, né? Porém, ainda está numa versão beta, a gente está aprimorando essas listas. A newsletter personalizada e alguns relatórios econômicos também só estão disponíveis na antiga versão. Ao lado, a gente tem aqui as opções de idioma para poder navegar na plataforma em português, inglês ou espanhol. Para aqueles que já tinham participado de outros momentos, né, nós já apresentamos a nossa plataforma GP Academy. O GP Academy tem algumas trilhas, tem pílulas de conhecimento, tem bastante qualificação mesmo, direcionado para supply procurement. Inclusive, fazemos aqui, né, a trilha da certificação do Cost Drivers. Então, a gente deixou para vocês aqui disponível, poder entrar em contato conosco, aqueles que tiverem interesse de conhecer mais detalhes sobre o GP Academy. Bom, agora eu vou finalmente navegar na plataforma, tá? Eu estava aqui mostrando um pouquinho desse menu suspenso, esse menu principal. Nós temos essa tela de insights aqui no nosso menu lateral esquerdo. Essa aba de insights, ela está sendo redesenhada para trazer ainda mais informações, inclusive num formato, né, embedado aqui um pouco mais de IA também. Hoje, para você utilizar o Insights, você seleciona aqui em cima, nesse caminhãozinho, algum setor econômico. Pode ser tanto o da própria empresa que vocês atuam, ou do fornecedor, ou de um cliente. E ele vai trazer esses insights macroeconômicos e de commodities que têm aderência com esse setor que você escolheu. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, fabricação de produtos alimentares. A plataforma vai gerar um monitor de commodities, eu posso alterar aqui qual que é a moeda que eu quero visualizar as informações. Eu posso alterar aqui a periodicidade da análise da variação. Então, eu posso ver aqui a variação no período mensal, anual, o 2025 até agora, né, e a projeção para os próximos 12 meses. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, projeção de 12 meses. Ele vai trazer, dentro desse setor que eu selecionei de fabricação de produtos alimentares, os principais indicadores aqui de commodities. Então, ele vai trazer um IPP, o açúcar, o leite, o trigo, né? E aqui a gente tem quando que isso foi atualizado, qual que é o valor e qual que é a variação aqui nesse período. Ao lado, eu vou ter um monitor macroeconômico, tá? E nesse monitor macroeconômico, eu vou trazer alguns indicadores, principalmente relacionados à inflação, câmbio também, salário. E além de você poder refletir a moeda e o período, você também pode fazer uma seleção de apresentar esses números tanto em tabela como em gráfico. E daqui, clicando em qualquer um deles, a gente apresenta, a gente abre esse indicador para vocês. Aqui embaixo, dentro de Insights ainda, nós temos, de acordo com esse filtro já realizado, né, de produtos alimentares, alguns cost models recomendados. Esses cost models aqui fazem parte do catálogo da GP Brasil. Então, essas recomendações, elas foram aqui construídas, né, de acordo com o time de pesquisa de mercado, e vocês não conseguem, nesse momento, fazer uma edição. Vocês podem duplicar aqui nesse botão
no final da linha, de duplicar, e aí sim, depois que duplica, ela vai fazer parte do portfólio da empresa. Vocês podem fazer edições, podem inclusive trocar algum indicador que tem aqui. Eu vou falar com mais detalhes dentro da nossa tela de Explorer. Em sugestão de leitura, trazemos os principais relatórios econômicos do nosso gabinete relacionados também à fabricação de produtos alimentares. Então, a gente pode clicar aqui, ó, por exemplo, tem aqui ó, impactos da gripe aviária, né, que a gente teve no início do ano. A gente clica em ler a análise e conseguimos abrir esse relatório. Os impactos aqui da gripe aviária. Vou voltar aqui para a tela inicial. Foi escondidinho, né? É. Bom, aqui no Explorer já estamos falando tanto do ambiente liberado para vocês da Cost Drivers, tá? Como aquele ambiente construído pelo próprio cliente. Em indicadores, dependendo do plano, se for de uma cobertura global, nós temos mais de 130 mil indicadores disponíveis. Temos fontes diversas de pesquisa, tá? Então, a gente pode fazer o filtro aqui pelo ID, por uma parte do nome desse indicador, pelo país, são mais de 40 países da nossa abrangência já global, o grupo que ele pertence, a fonte. Então, nós temos aqui FGV, nós temos LME, temos algumas fontes bem conhecidas. Pode fazer a pesquisa aqui pelo NCM ou HS Code, tá? E se eu quero ver um indicador de importação, de exportação ao local. Esses indicadores de importação e de exportação são aqueles de comércio exterior. E aí eu trago para vocês também essa novidade, que é realmente a intenção desse webinar, é trazer as novidades para todos os clientes. Nós estamos em um momento de investimento, um forte investimento numa nova metodologia de cálculo de projeção desses indicadores de comércio exterior. Nós temos as nossas metas, né, nossos objetivos internos aqui como empresa também, e um deles é trazer a melhor acuracidade possível dos indicadores. Na verdade, nós queremos ter a melhor acuracidade de todo o mercado. Então, nós temos um time de tecnologia, de inovação, trabalhando fortemente nessa atualização dos indicadores de comércio exterior. Então, a gente pode fazer aqui uma simulação, né? Vou buscar aqui, por exemplo, um indicador de frete. Eu posso digitar essa sigla INCTL, que ela está relacionada, inclusive, com a fonte onde nós buscamos, né, o frete. E aqui eu trago as opções. Ah, Pri, eu preciso de um indicador de frete de 200 km. Esse 200 km que vai refletir a realidade do meu contrato lá com o meu fornecedor. Não encontrei, o que eu faço? Abre um ticket para a gente, solicitando esse novo indicador. Então, quando eu abro aqui, eu posso marcar aqui um indicador no maisinho. Nessa versão da plataforma, eu posso marcar até 10 indicadores simultaneamente, ou eu posso dar um clique em cima dele e ele abre. Vou escolher mais um aqui, para a gente poder abrir também, né? Vou colocar aqui, por exemplo, um indicador de trigo. Vou buscar aqui, como eu trouxe muitos indicadores, eu vou fazer mais um filtro. Eu vou colocar aqui que eu quero um do Brasil. E eu quero que ele seja de importação. Bom, aí eu já consegui diminuir um pouco, trouxe mais indicadores aqui de trigo para mim.
Vou marcar aqui o de amido de trigo no maisinho. Então, marquei 2 indicadores. Vai aparecer aqui para mim embaixo, né, nesse campo azul, os indicadores que eu fiz a seleção. Essas informações de data inicial e final e moeda, eu posso tanto alterar aqui nessa tela, ou internamente quando eu abrir esse gráfico. Então, eu vou criar aqui a visualização. Vou pedir para exibir labels. Os labels vão trazer a informação dentro do gráfico. Sempre que eu tiver mais de um indicador dentro de um gráfico, eu vou transformar a minha informação, o meu valor, em um percentual. Eu vou colocar a variação percentual daquele indicador para poder fazer um comparativo entre os dois. Então, aqui eu tenho, na minha linha azul, o meu gráfico do indicador de frete, tá? Dentro desse período selecionado, de abril de 25 a abril de 26, o gráfico me informa que eu tive uma variação aqui, ó, de 4,47%, e já do amido de trigo, eu tive uma deflação, né? Eu comecei com 100%, ou seja, sem variação. Ao longo do caminho, né, a gente tem essas variações aqui, e no final eu tive uma queda de 3,27%. Eu tive a deflação aqui no amido. Eu apresento aqui na tela esses gráficos de forma isolada, trago algumas informações para quem trabalhava lá na antiga versão, né? Alguma dessas informações vinham, inclusive, dentro do ícone de informação. Aqui eu vou abrir, por exemplo, o amido de trigo. Ele vai trazer um pouco diferente esse gráfico. Ele traz duas curvas. Por quê? Por se tratar de um indicador de importação, eu vou trazer a informação tanto em dólar quanto em reais, tá? Então, eu vou clicar aqui sobre ele, eu vou mudar um pouco agora a apresentação, eu vou deixá-la um pouco mais completa. Então, aqui eu vou trazer a aba de análise. Percebo que aqui agora eu já mudei, eu parei de apresentar um valor percentual, estou apresentando em valores mesmo, né? O dólar por quilo aqui no caso. Trago esses dados de atualização, a variação histórica nesse período, então tive uma deflação aqui de menos 4,6% no dólar, né? Que é a moeda que eu escolhi. A variação histórica com projeção e variação da projeção nos últimos 8 meses. Clicando aqui na aba de Comex, isso também lá na antiga versão, vocês tinham que clicar no globo, gerava uma planilha no Excel para poder abrir, agora vem numa aba. Essa versão está bem mais amigável para poder navegar. Então, aqui em Comex, a gente puxa esses dados, né? E ele vai trazer um gráfico do volume total importado e exportado aí nos últimos anos. E aqui eu vou trazer uma informação de importação. Qual leitura eu posso fazer aqui nesse caso? A minha importação do trigo hoje, de tudo que o Brasil está trazendo, a maioria vem da Argentina, com 95,76%. Em outros, nós sempre vamos agrupar países que representam menos de 5% aqui na questão dessa importação. Se a gente tivesse aqui mais países para apresentar, eu teria... Só um minutinho. Eu teria aqui os gráficos país a país para a gente visualizar quanto que foi que, em média, né, o Brasil aqui pagou para poder trazer esse trigo, esse amido de trigo, e qual foi o volume comercializado também mês a mês. E aqui eu vou trazer desses outros países também agrupados, quanto que está essa média de valor, tá? Então, aqui a gente tem, em junho de 2025, uma informação aqui de 50 centavos de dólar. Aqui, quando for relevante, nós vamos trazer as notícias desse indicador e informações é o que eu falei que é a nossa meta, né? O nosso objetivo aqui como companhia, trazer essa acuracidade dos dados e a gente faz essa revisão mês a mês.
nós comparamos os últimos 12 meses de projeção com o que realmente se efetivou no mercado, para poder trazer para vocês cada vez maior, né, melhor essa previsibilidade dos dados também. Então, aqui a gente traz algumas informações desses indicadores. É bastante comum os clientes nos procurarem perguntando sobre isso. Eu queria entender de onde que vem esses dados, qual que é a metodologia, qual que é a acuracidade desses dados. Então, sempre que vocês tiverem essa demanda, podem clicar aqui no ícone de informações dentro de um indicador. Hoje, na plataforma, tem como você adicionar isso daqui a uma lista, porém, lembrando, ainda estamos trabalhando com uma versão beta, tá? Aqui em compartilhar o relatório, você pode buscar aqui uma pessoa para você compartilhar com ela essa informação, e o download já está disponível aqui em Excel. Voltando aqui para o Explorer, eu vou dar uma puladinha aqui, ó, eu vou lá no catálogo. Por quê? Para mostrar para vocês esse catálogo que nós temos. Vocês também podem filtrar aqui por país, né? Vou trazer aqui, por exemplo, o Brasil. Podem filtrar por uma categoria, né? Nós temos aqui de embalagens, MRO, logística, insumos, EPI, serviços, facilities. Nós também recebemos bastante demanda dos clientes com relação a cost breakdown de serviços. Então, nós já temos alguns aqui, a maioria deles também vieram por demanda de nossos clientes, e nós fazemos essa pesquisa, a validação internamente e depois a publicação desse cost model. Gostei, estou precisando desse aqui, ó, administração de cartão de crédito e débito, né? Eu vou abrir aqui, vou verificar se ele faz sentido para mim. No caso, eu estou usando só o IPCA. Vou voltar aqui no catálogo. Então, todos aqueles que eu escolher aqui, eu venho em duplicar no final, continuar, escolho uma pessoa para poder compartilhar esse cost breakdown, vou continuar, ele vai pedir para você fazer uma verificação, é esse cost model mesmo, né? É esse peso, é esse indicador. Vamos supor que, não, eu tenho o meu contrato com essa administradora de cartão de crédito e débito, ela faz um 50-50 do IPCA com o IGPM. Então, você pode criar o cost model, dentro da sua plataforma você vai editar ele, vai incluir o IGPM e vai mudar aqui o peso, né, o percentual de participação de cada um. Então, a partir do momento que eu coloco criar cost model, e ele traz aqui para mim cost model criado com sucesso, ele veio para a minha lista de cost models. Então, eu posso pesquisar por aqui, por uma parte do nome, né? O meu cost model já subiu para a plataforma. Então, aqui eu tenho várias que têm essa descrição, mas ela vai estar aqui na minha lista, tá? Uma outra forma de vocês terem acesso aos cost models, né? Então, aqui eu vou tirar os filtros. Eu mostrei para vocês como buscar através de um catálogo, que vocês podem buscar aqui à vontade. Dentro de cost model, cada empresa, de repente, já tem aqui o seu próprio portfólio. E só para a gente reforçar, porque esse é um dos maiores valores agregados do Cost Drivers, tá? Quando você reflete os seus contratos dentro da plataforma do Cost Drivers, você amplia a sua oportunidade de ter melhores condições de renegociação de contratos, de fazer um reajuste de contrato mais alinhado, né? De encontrar um saving, de encontrar um cost avoidance. Então, aqui dentro da plataforma, em Explorer Cost Models, coloquem o máximo de contratos possível. Como que vocês podem fazer isso? Buscando no nosso catálogo, de repente, se tiver uma abertura com o fornecedor, ele trazer o cost model que ele trabalha, né? Vocês podem criar o cost model aqui, e tem também Agir,
que é o nosso prompt de IA, que está pronto para dar algumas sugestões. Pode ser que ela não tenha tudo ainda, né? Quando algum conteúdo não estiver disponível na Gi, ela solicita, né? Desculpa, ela recomenda que você abra um ticket. Então, a gente pode fazer aqui uma simulação de abrir algum cost model. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Alguém tem alguma sugestão para me dar? Não? Resina? Então vamos lá. Vou pedir para agir aqui cost model de compra de resina. A Gi vai pensar um pouquinho. Então, ela pediu para a gente definir para qual país que é. Eu quero falar aqui, então, que eu estou comprando aqui para o Brasil. Ela trouxe aqui, por exemplo, uma resina PET. Como que a Gi trabalha? Ela vai trazer essa identificação do nosso indicador, né? Então, ela traz aqui o número do ID, qual que é o percentual, e aqui ela vai sempre trazer somando 100%. Ela trouxe aqui uma outra resina PP, que ela é bastante utilizada também no mercado, resina PVC, APEAD, ela traz aqui vários modelos. Ah, ok, eu estou precisando dessa resina PP, o que que eu faço? Vocês vão pegar essas informações aqui e vão transformar em um cost model. Então, eu vou abrir um novo cost model, vou colocar aqui, teste de resina. Vou escolher o país. Por que que eu tenho que escolher o país? Eu estou trabalhando aqui na minha plataforma, tá? Eu tenho acesso global e a plataforma Cost Drives, ela não é multimoedas. Então, eu vou escolher um país aqui. Então, se eu colocar Brasil, ele vai trazer só os indicadores Brasil e aqueles que são internacionais, as commodities também, para poder compor o cost model, para evitar que eu traga um indicador em euro, um indicador em dólar, um indicador em reais, e aí o cálculo não vai funcionar. Ela realmente fica travada para isso. Então, vou escolher aqui Brasil, vou colocar um grupo aqui de demonstração mesmo, continuar. Escolho uma pessoa, eu sempre escolho o Pena, onde ele vai falar assim, Priscila, para de me escolher, você só coloca eu. E aqui ela vai abrir, ó, na hora que eu coloco esse cabeçalho do cost model, né, ele já vem para a tela de indicadores para eu poder procurar. Então, vou voltar aqui na Gi, porque ela guarda na memória dela o que eu pesquisei. Vou colocar aqui os números, ó, 40,92. Vou marcar aqui no maisinho. O próximo é o 41,40. Marquei também. O 6983. É o salário mínimo. E aqui eu gosto muito de dar esse exemplo, tá? A Gi está aqui, a outra Gisele, que é a origem do nome da Gi, ela não gosta quando eu falo isso não, mas eu vou ficar quietinha então. Nós temos, gente, mais de 40 mil sindicatos ativos no Brasil. E para alguns fornecedores faz mais sentido usar aqui o salário da categoria, em vez do salário mínimo. Então, se vocês encontraram, por exemplo, essa resina PP fez sentido, mas eu quero trocar. Eu não quero usar o 6983, que é do salário mínimo, eu quero colocar da minha categoria lá, né, do sindicato. Pode procurar para poder substituir ou incluir já direto, né, já que vocês já viram a composição. Não encontrou do sindicato, abre o ticket que o time de pesquisa vai trazer esse indicador. Tá? Quanto mais informações, a gente pegou, eu falei, são 40 mil sindicatos ativos no Brasil. Traz o CNPJ, traz a ata do CCT, enfim, traga as informações para que a gente crie esses indicadores para vocês. E aqui o último, mas não menos importante, o 55403, que na verdade é o mais importante, porque ele tem 67%.
Normalmente, os cost models de produtos, de insumos, eles têm um modelo muito similar, tá? Fica ali entre 30%, 35% até uns 70%, 75% do componente principal. E aí nós agregamos outros indicadores, que normalmente é salário mínimo, energia elétrica, né, frete, tudo aquilo que faz sentido no custo e tem impacto, de repente, em um contrato, numa renegociação de contrato. Então, vou colocar aqui todos os indicadores que a Agi me sugeriu. Está aqui embaixo, nesse campinho azul, 4 componentes. Vou abrir. E aqui eu vou colocar os pesos que ela me sugeriu. Então, energia elétrica, 16. %, 5, 12,67, né? 5, 12 e 67%. Vou criar um cost model. Então, eu coloquei, ele já vem aqui para cost models, vou colocar aqui resina teste. Ele não subiu ainda. É teste resina. Teste resina. Obrigada, Léo. Então, é que eu consigo abrir agora. Lembra que eu comentei que nessa versão a gente pode fazer comparativo de cost breakdown, de paramétrica? Está aqui, ó. Ele trouxe, eu coloquei só teste, ele trouxe esses dois. Eu poderia marcar aqui e ver em forma de gráfico, né, esses dois cost breakdown. Quando que é interessante a gente utilizar esse comparativo? Ah, eu tenho mais de um fornecedor para o mesmo produto, para o mesmo serviço, eu quero comparar. Qual que eu vou ter aqui uma renegociação que vai me dar um saving melhor? Vou mudar o peso de compra de cada um desses fornecedores, né? Vou preferir um ao outro. Ah, não, estou em momento de orçamento. Eu estou aqui fazendo, buscando projeções para fazer uma escolha mesmo de um novo fornecedor. Então, faz bastante sentido aqui vocês fazerem esse comparativo de cost breakdown. No caso, eu quero só mostrar o que eu acabei de criar, né? É o criador e a criatura. Então, vou abrir aqui o meu cost breakdown, clicando sobre ele. Ele vai trazer na primeira tela aqui, ó, vou colocar exibir labels. Ele traz o período, lembrando que nós temos 10 anos de histórico e 2 anos de projeção para os cost breakdowns também. Então, eu posso alterar aqui essa informação. Ah, Pri, para esse fornecedor, a gente vai fazer um reajuste, né, uma renovação de contrato, baseado no período passado. Então, você vai colocar aqui o período que você e o fornecedor já alinharam previamente. Ah, não, para esse outro fornecedor, eu quero fazer a variação de acordo com o próximo ano. Ah, eu estou participando de uma licitação, eu quero entender quanto que eu tenho que colocar de acréscimo, né, de inflação ou de deflação em um produto ou um serviço que eu estou vendendo, sendo que só daqui 1 ano e meio ou 2 anos que efetivamente eu vou receber esse pagamento. Então, por isso que tem toda essa flexibilidade aqui dentro desse período, tá? Então, eu coloquei um período, ele traz aqui a composição do cost model, qual foi a variação percentual, né? Eu estou falando aqui de um grupo de indicadores, então eu vou colocar todos dentro de uma base 100. Na parte azul da linha eu tenho histórico e a parte vermelha eu estou falando da minha projeção. Ah, ok, quero fazer aquilo que a Priscila sugeriu, quero trocar o salário mínimo por um indicador de sindicato, já criaram para mim esse indicador. Então, você vem aqui em editar, onde aqui você, na primeira tela, você faz a alteração do peso, né? E em edição avançada, você consegue trabalhar essa troca do indicador. Vou trazer aqui a variação do período, então a gente percebe que teve deflação e algo que eu acho bastante interessante, tá? Vamos supor que esse período aqui realmente, né, nessa nossa simulação aqui, é esse período que eu quero trabalhar com o meu fornecedor. E eu gostei desse cost breakdown, eu vi que ele me dá uma boa oportunidade, mas o meu fornecedor trabalhava só com
com a variação aqui do IPCA. Como que eu faço para comparar o que é melhor para mim? Eu tenho aqui a variação mês a mês, no meu cost breakdown eu vou adicionar um comparativo. E aqui eu vou buscar o IPCA da nossa lista, né, de indicadores. Lembrando que a gente tem, durante muitos e muitos meses já, estamos ranqueados no top 5 do Banco Central de melhor projeção, melhor acuracidade de dados aqui de inflação. Então, eu vou colocar aqui o meu IPCA, salvar comparativos. Ele vai trazer agora no gráfico as duas medidas, o cost breakdown e o meu IPCA. O que a gente percebe aqui nessa nossa simulação? Que se a gente persistir em negociar com IPCA, ele vai sugerir aqui um aumento de 6%. E enquanto o meu cost breakdown me dá deflação, estou tendo uma queda aqui de 10%. Então, a gente pode fazer aqui, ó, um meio a meio. Ó, vamos continuar flat, não vai ter variação, né? Nem o IPCA e nem o cost breakdown. O movimento, vocês que decidem como vocês vão trabalhar esse cost breakdown aqui com esses indicadores comparativos. Eu gosto muito de falar nos outros treinamentos, né, que assemelha um jogo de xadrez. Nós temos vários tipos de peças, cada um faz um movimento diferente. E aqui, para cada contrato, vocês vão decidir qual movimento realmente é interessante no momento de fazer essa negociação. Bom, dentro desses indicadores que nós selecionamos, né, ele também vai trazer aqui todos os indicadores na base 100. Isso ajuda a gente a enxergar um pouco por que deu aquele resultado. Como a gente viu, o propileno tem maior peso, então o movimento dele é o que vai mais se assemelhar ao resultado. Eu vou esconder esses aqui para a gente visualizar só o propileno e o resultado do cost breakdown. Eles estão caminhando bastante juntos. Por que eles não estão sobrepostos? Porque ele tem um peso alto, mas a gente tem aqui o impacto de outros indicadores também, que é a energia elétrica, o frete e o salário mínimo. Aqui a gente visualiza o relatório, né, com essa variação acumulada, tanto da moeda original quanto moeda local, e os indicadores aqui, um a um, o movimento deles. Também trago aqui as principais notícias relacionadas a esses indicadores, e aqui a possibilidade da gente trabalhar a inflação interna. O que seria a inflação interna aqui? Seria o valor pago, aquele valor contratado que você já tem alinhado com o seu fornecedor. Então, a gente pode carregar uma inflação interna e verificar como que ela está se comportando perante esse cost breakdown. Então, a gente vai fazer aqui uma simulação também. Eu vou colocar um valor aqui em 2025 a 2026, tá? Eu vou simular que eu estou trabalhando de abril de 2025, vou colocar em percentual de variação, tá? Eu acabei de celebrar esse contrato com o meu fornecedor. Em agosto, a gente voltou a conversar, ele estava se baseando no IPCA, ele pediu para aumentar um pouco, aumentou 1%, pediu para aumentar novamente aqui em dezembro de 2025. Deixa eu colocar uma outra simulação aqui. Colocar aqui que vai pedir para aumentar em dezembro de 25 mais 1%. Onde eu não preenchi os dados, ele vai automaticamente completar, repetindo o valor superior até encontrar a próxima variação. Vou salvar aqui as alterações. Vocês podem carregar esses dados, tanto aqui direto na plataforma, como aqui em carregar arquivo, ele vai abrir uma planilha Excel de modelo, você preenche os dados e faz o upload dela novamente, tá? Então, aqui, para a gente poder refletir esse valor da inflação interna no gráfico, eu preciso colocar o mesmo período que eu trabalhei. Então, aqui no caso foi de abril de 25 a dezembro de 25. Então, agora eu tenho a informação do IPCA, a minha inflação interna
e o meu resultado da paramétrica. Lembra que nessa nossa simulação aqui, eu falei que o meu fornecedor estava alinhando sempre com o IPCA? Por isso que o pagamento está aqui. E o que isso significa? Se a minha inflação interna estiver acima da paramétrica, eu estou pagando acima da variação sugerida pelo cost breakdown, né, que seria a variação do mercado. Se essa inflação interna estivesse abaixo, eu estaria tendo um saving. Então, aqui eu consigo trazer novamente essas informações, tá? Bom, voltando aqui para o Explorer, só para a gente encerrar aqui essa parte, né? Nós temos os indicadores. Esses indicadores vocês não conseguem fazer alterações neles, são dados aqui internos nossos, disponibilizados para consulta e para compor um cost breakdown, um cost model. As listas que estão em desenvolvimento, onde vocês vão poder fazer grupos de indicadores para facilitar o acesso. Os cost models, no caso, é o catálogo da empresa, né, do nosso cliente. Então, aqui em cost model tem cost model que vocês podem pedir para a gente customizar, personalizar de acordo com o plano que vocês têm, criar o próprio cost model, pedir sugestão para agir, trazer do catálogo também. E aqui é o nosso catálogo. A função de budget, ela ainda não está disponível nessa plataforma, tá? Ela está na antiga versão. Então, aqui a gente vai ter o One Page também. Na One Page, a gente consegue criar um relatório, ele vai sair em PDF, com vários gráficos diferentes, tá? Então, eu posso colocar aqui, criar One Page. Vou colocar aqui, por exemplo, teste resina de novo, vou colocar uma descrição. Para a gente poder trabalhar essa One Page, vai gerar aqui esse maisinho. Eu posso colocar um texto explicativo, falando qual que é o objetivo desse painel, desse dashboard. Posso adicionar uma imagem ilustrativa e posso adicionar diversos gráficos. Então, lembra daquele que eu acabei de criar, da resina? Eu posso trazer ele aqui, ó, o gráfico da composição dele. Então, vou colocar aqui de novo, teste resina. Vou colocar no mais, exibir labels. E aí ele vai trazer aqui a composição da resina. Ah, ok, eu também quero visualizar esse gráfico da resina nesse dashboard, só que eu quero ver a minha variação mensal. Não, desculpa, não é aqui não. Variação mensal. Ele já veio aqui novamente, coloco no maisinho. O que eu tenho de diferente aqui da apresentação na tela do Explorer de um cost model? Lá você tem datas fixas, onde você pode escolher um período, né, de 10 anos de histórico, 2 anos de projeção. Aqui eu também posso trazer data fixa, mas eu posso trazer uma data dinâmica. Então, ela vai variar mês a mês a informação automaticamente dentro desse gráfico. Aí eu quero visualizar aqui sempre uma projeção de 12 meses. Vou colocar para exibir labels, salvar a configuração, e aí ele já tinha trazido para nós, né, esse gráfico da composição, e agora ele está trazendo do resultado mês a mês. Ele está aqui de outubro, de 25 a 26. No próximo mês, quando a gente ingressar aqui, ele já vai trazer automaticamente de novembro a novembro, e assim sucessivamente. Então, a gente tem todas essas opções aqui de gráficos, tá? Tem monitor de commodities, macroeconômico, os tipos de gráficos de cost model que eu posso colocar, de indicadores, e quando estiver pronto, eu vou salvar o layout aqui da minha One Page. Quando ela estiver pronta, ela vai aparecer aqui, teste de resina, eu posso visualizar, editar, excluir, e quando eu clico nela, já salva, ele dá essa opção aqui de compartilhar esse relatório. Então, aqui, esse compartilhar, não estou enviando para ninguém por e-mail, tá? Eu estou selecionando outros usuários para que possam também visualizar na plataforma essa One Page. E aqui eu reforço a importância da gente ter, cada um ter seu próprio usuário,
né, a gente ter essa robustez de número de usuários, porque cada pessoa vai ter uma visão diferente, uma tratativa diferente dentro da plataforma. É que a gente vai escolher com quem eu vou. Lá vou eu com a Grício Pena de novo. E posso escolher um grupo. Esses grupos a gente cria lá no ambiente master, né? No manager. Então, vocês podem, por exemplo, criar grupos, dependendo da empresa. Eu quero um grupo dos meus compradores por filial, né? Que atendem cada filial, que atende a matriz, cada planta produtiva, pela cesta, que é o mais comum, tá? Eu tenho ali o grupo do diretos, indiretos. Não, dentro do diretos eu tenho vários subgrupos. Eu tenho um aqui que é de projetos, enfim. Então, vocês podem definir grupos aqui também. Isso auxilia vocês a buscar um post model, a fazer essa distribuição também da visualização e da edição, tá? Então, vou fechar aqui. E aqui no download a gente consegue fazer esse relatório em PDF, né, daquilo que a gente construiu dentro da minha one page. Voltando para a tela aqui. Aqui em conteúdo, né, são aqueles conteúdos dos nossos relatórios econômicos. Nós temos aqui uma forma de buscar essa análise através da lupa ou através de uma data. Lembrando que nós temos um gabinete econômico dentro da GIP Brasil. Esses economistas hoje, eu vou até pedir para o Matheus, no final, compartilhar com vocês na tela, nosso QR Code do grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, vocês têm acesso ao nosso calendário de eventos, ao Customer Day, que a gente faz presencialmente aqui no Rocha Verá. Sempre que um economista aparece na CNN, no Valor Econômico, a gente divulga bastante também. Então, a gente tem vários economistas da empresa que trabalham todos os dias, né, eles debruçam indicadores, debruçam no mercado mesmo, para poder trazer informações para os clientes. Então, a gente tem economista para falar de químicos, fertilizantes, commodities agrícolas, macroeconomia, Brasil, Latam, China, Estados Unidos, Europa. É muito conteúdo que tem aqui. Tá? Então, vocês podem acessar essas nossas informações. Esse menu aqui de configuração, ele só está disponível para quem é usuário master. E aqui eu trato até alguns dados sensíveis que eu não posso mostrar para vocês, ok? Mas, por exemplo, todo mundo tem acesso a essa parte de perfil, independente se é usuário master ou não. Aqui vocês podem fazer atualizações do telefone, por exemplo, para poder receber, né, o código de verificação via WhatsApp ou SMS, fazer... Olha, eu estou como gerente de suprimentos hoje que eu vi. Colocar a atualização aqui do cargo, eu estou chique, né, gente? Olha lá. Aqui em usuários e planos, vocês conseguem ver qual que é o plano contratado, o vencimento desse plano. Então, gente, lembra que está comigo o time também de renovação de contrato. Sempre que puder, informa para a gente quem está fazendo a gestão da renovação. Aqui vocês conseguem já se programar, né? Se planejar. Eu estou vendo que vai vencer em janeiro, já começa a chamar. Pode me chamar, gente. Liga para mim. Manda o WhatsApp, manda e-mail, fala, quero renovar, quero saber se tem campanha, vamos embora. Então, vocês vão olhar por aqui, está o vencimento do plano, quantos usuários foram contratados, se vocês têm licenças disponíveis para outras pessoas da empresa, né? E aqui nessa gestão, nós podemos apoiar vocês, ok? Mas tem clientes que fazem a gestão aqui dentro também da plataforma, de fazer troca de senha, né? Enviar uma senha nova, uma pessoa saiu do time, eu vou trocar o usuário. Tanto vocês mesmos podem fazer como nós. E aqui a gente mostra quantos países está liberado, qual que é o tipo de senha. Aqui eu tenho como editar o perfil, aqueles grupos que eu comentei, que estão muito linkados à cesta, né, as categorias de trabalho, os países que têm acesso, enviar uma nova senha. Aqui, ó, pode criar um usuário se tiver, né, licença disponível. Essa aqui eu não posso abrir, porque senão eu dou o segredo aqui, aí eu vou ter que pegar minha malinha e ir embora. Aqui fica a nossa chave de API.
Então, aqueles clientes de plano que têm contratado a chave de API, conseguem visualizar nessa aba, para quem é usuário master, qual que é a chave, tem o tutorial, tem toda a documentação técnica. Dúvidas, não fiquem com dúvidas jamais. Eu quero usar a chave API, não estou conseguindo operacionalizar. Abre um ticket para a gente no suporte, que a gente direciona aqui internamente esse suporte para vocês. Então, aqui você tem acesso àqueles grupos, né, que você pode criar, pode deletar um grupo novo. Quais são os cost models? Então, aqui é bem interessante. Ah, a Gisele criou um cost model, ela tem um acesso de construção, e a Gisele mudou de time, eu quero transferir todos os cost models que ela criou para um outro colega, uma outra pessoa. Aqui dentro de cost models, né, o usuário master consegue fazer essa distribuição. E indicadores exclusivos. Independente do plano, todos os nossos clientes podem ter acesso a essa aba. Aqui são aqueles indicadores que vocês podem construir internamente, tipo um custo fixo, uma inflação interna que vocês tenham, ou indicadores que vocês contratam. Ah, eu tenho aqui uma demanda com É muito comum os IPAs, né, Gi? Meu fornecedor exige que a gente trabalhe com o indicador IPA. Vocês podem contratar, vai fazer o upload desse indicador aqui, a gente também apoia vocês, suporta vocês com relação a isso, tá? Orientar como que coloca esse indicador aqui dentro, e a gente gera a projeção também para os indicadores. Lembrando, por se tratar de indicadores exclusivos, eles não entram naquele hall que todos os clientes Cost Drivers têm acesso, eles ficam apenas dentro do Explorer de vocês, ok? Mas só para essa empresa exclusiva. Bom, vamos ver como é que está meu tempo. 11h25. Vou só mostrar aqui para vocês rapidamente um pouquinho do budget e a gente vai dar sequência aqui no treinamento, tá? Então, tudo que tinha aqui nessa versão da plataforma, eu acabei de apresentar para vocês. Eu vou clicar aqui no refresh para poder mudar para a antiga versão. Nessa antiga versão da plataforma, como eu comentei, algumas funções já migraram, outras ainda estão em transição, já estão na nossa esteira aqui de produção, desenvolvimento de produto, tá? Então, o que é que não migrou ainda? Essa parte de dashboard paramétricas. Essa parte de dashboard paramétricas, ela só existe graças aqui dentro das paramétricas, a gente poder colocar a data inicial e final de cada contrato. Nessa versão, então, além de você colocar a data inicial e final de um contrato, você pode também gerar alertas. Esses alertas virão em uma central no futuro, na nova versão. Então, aqui vocês podem ter alerta de vencimento do contrato, onde você coloca, eu quero receber um alerta faltando 30 dias para vencer, e outro alerta faltando uma semana. Alerta de reajuste, quando você já tem ali alinhado com o fornecedor, que faz o reajuste irregular a cada semestre ou cada ano, né? Alerta de variação. Então, aqui ele avisa tanto quando tem uma inflação positiva quanto negativa. Vocês podem escolher qual o percentual que faz sentido receber esse alerta e podem escolher outras pessoas também para receber esses alertas, tá? Então, quando você coloca essas informações de data inicial e final do contrato, gera aqui nesse ícone um dashboard, onde aqueles que estão em vermelho são contratos vencidos, e aqui você tem uma tabela, né, um resumo dessas variações. Aqui na newsletter personalizada, essa função nós ainda não temos. Na newsletter você pode gerar um e-mail de envio automático para vocês das informações, e o budget, que é um conjunto aqui de paramétricas, né? Imagine que a paramétrica, o cost model, o cost breakdown, ele é um conjunto de indicadores e o budget é um conjunto de paramétricas. A gente bateu bastante nesse assunto, né, nos últimos webinars,
principalmente que é um momento de desenvolvimento do planejamento orçamentário nas empresas. Então, o budget aqui ele veio para contribuir. Imagina que você vai pegar a sua cesta completa, vai colocar aqui todos os contratos que você trabalha e consegue enxergar, ter aqui uma previsão de desembolso lá para o seu financeiro da empresa. Então, por aqui, ó, se a gente vem no projetado, esse aqui de padrão de treinamento, por exemplo, vamos supor que esse período está batendo, é o período orçamentário, mas a gente sabe que a maioria está ali, né? Outubro de 25 a setembro de 26, julho de 25 a junho de 26, enfim. O que ele está me falando aqui nessa linha vermelha? Que no período, ele está flat no final, ó, ele está tendo só 0,62% de variação. Mas vamos supor que ele traz aqui uma projeção de 3, 4, 5% de aumento. Então, você já pode até sinalizar para o seu financeiro, olha, organiza direitinho a caixinha, porque provavelmente eu vou sofrer um impacto de renegociação dentro do período, uma vez que o Cost Drivers está projetando para mim uma inflação na minha cesta, né? E aí você pode criar a cesta por cada comprador, a cesta de um setor inteiro, a cesta da empresa inteira, novamente, como eu falei, por cada planta produtiva, por cada filial, é mais orientativo aqui, né, do que decisivo. Realmente é para você trazer luz aqui no seu orçamento através do Cost Drivers. Por falar em trazer um pouco de luz no orçamento, né, não só o orçamento, refletir cada contrato também. Eu trouxe hoje um time que é muito bacana aqui dentro da GP Brasil. Eu estou mesmo aproveitando esse espaço para vocês conhecerem um pouco mais do nosso portfólio, dos nossos serviços, né? E eu queria que o Bruno apresentar a Vivi? Então, a Vivi, ela vai apresentar para vocês aqui uma forma muito legal de, olha, eu tenho Cost Drivers ou eu não tenho Cost Drivers, eu quero fazer aqui um mapeamento dos meus processos, eu quero realmente trabalhar com inteligência em compras, que é o que nossos clientes mais têm demandado também. Ensina a gente, ajuda a gente a ter um setor de compras com bastante inteligência. Então, a Vivi vai entrar. Como é que vai ser, Bruno? Eu estou aqui, estou conectada, Pri. Não, vocês me ouvem? Ouvimos. Perfeito. Bom, então eu vou me apresentar brevemente. Em casa aí, todos me ouvem? Quem está remoto? Sim, eu estou te ouvindo. Perfeito. Bom, meu nome é Vivian Torque. Ó, tem uma mãozinha levantada. Vou falando e qualquer coisa vocês me interrompem. Vou compartilhar minha tela e vocês também me mandam um joinha aí se conseguem visualizar, por favor. Legal. Bom, meu nome é Vivian Torque, eu sou diretora responsável por nossas soluções aí de serviços da GP, que envolvem consultoria estratégica, outsourcing, tudo que tange a serviços com muita tecnologia e inovação embarcada. Quero, antes que nada, agradecer a Priscila, ao Matheus, ao time de CX pelo espaço, e vou ter alguns minutinhos aqui para falar com vocês, então espero que seja bem bacana. Se tiverem perguntas, podem mandar no chat e a gente vai gerenciando isso à medida que a gente avançar e depois no final também a gente pode se conectar para falar um pouco mais. A ideia aqui é a gente pensar como uma solução que trabalha com fontes de dados e informações, e a nossa função de compras pode nos ajudar a acelerar a maturidade das nossas atividades, das nossas áreas de compras, usando a inteligência em compras, que está cada dia mais forte nas áreas de compras. Muitas empresas já têm esse departamento, né, dentro de compras, tem essa parte
focada em construção ou já operando com inteligência em compras. E aí, falando das nossas funções e responsabilidades, quando a gente está ali operando as nossas compras, negociações, contratos, a gente está focando em reduzir custo, em olhar para como fazer melhor a gestão das nossas negociações, gerenciar os nossos relacionamentos com fornecedores, a prospecção, os dados e informações relacionados ao cadastro mesmo, ao SRM desses fornecedores. E, além disso, olhando a eficiência. Quanto tempo eu estou levando para fazer tudo isso? Eu estou conseguindo agir dentro da expectativa dos nossos clientes internos? Como que eu estou atuando em relação às regras e normas da empresa onde eu trabalho? Estou usando as tecnologias que estão disponíveis? Tudo isso passa pelo nosso tempo, gestão e atuação mais tática ou mais estratégica. Quando a gente olha aqui essa imagem, a área de compras, ela tem, além dos stakeholders, eu vou tentar colocar o pointer aqui para ver se a gente vai funcionar bem. Então, a gente tem, além dos nossos requisitantes internos nos contactando, várias áreas de interface que nós temos que lidar no dia a dia, tanto pelas atividades que a gente executa e tem dependência de apoio deles, quanto eles dependem das nossas atividades aqui em compras. E tem os fornecedores que sem eles nada disso acontece. Então, a gente está em meio a uma rede de ações e informações que precisa ser muito bem gerenciada. Isso passa, obviamente, pela tecnologia e que pode nos apoiar mais ou menos, dependendo do quão a gente está preparado para utilizar. Por isso que esses treinamentos como esse de hoje que nós estamos fazendo é muito importante, para que a gente fique cada vez mais hábil, mais confortável em usar as tecnologias que temos. E a CostDrivers ajuda bastante a gente trabalhar todas essas caixinhas de uma maneira muito mais estratégica. E aí, quando a gente fala de inteligência em compras, queria que em 30 segundos aí vocês colocassem no chat o que é inteligência em compras em uma palavrinha. Vocês traduziriam com qual palavra? O que é inteligência em compras? Vou até abrir aqui para eu ver algumas interações aqui. Estratégia. Boa, Débora. Quem mais conseguiria dar uma palavra que traduzisse o que é inteligência em compras? Eficiência, estratégia, gestão, otimização, saving, previsão, dados. Muito bom, muito bom. Tudo isso passa pela inteligência em compras, com certeza, performance. Então, vamos falar um pouco mais disso, que conecta o que a gente quer fazer em compras com as ferramentas que nós temos disponíveis e o que a gente precisa na prática para transformar a nossa área em mais estratégica. A inteligência em compras é uma área que depende basicamente de dados. A inteligência em compras é uma área que faz a ponte entre o que a gente transaciona em compras, tudo que a gente faz em compras gera um dado. E o que a gente recebe também. Então, se a gente recebe uma informação de uma requisição é um dado. Ela tem um número, ela tem algumas informações, e a partir dessa informação da requisição, a gente começa a fazer as cotações, que geram outros dados, número de cotações, fornecedores que a gente desenvolve, tudo isso vai gerando dados. E a área de inteligência em compras, ela está ali para coletar todos esses dados, organizar esses dados e tornar esses dados úteis para as tomadas de decisão. Então, na opinião de vocês, a área de inteligência em compras é uma tecnologia,
é colocar mais tecnologias? Ou essa área de inteligência em compras, ela é uma área que usa a tecnologia para atuar em compras? É o número 1 ou o número 2? É uma área que precisa só contratar mais e mais tecnologias para colocar disponível? Ou ela é uma área que vai fazer o uso das tecnologias para tomada de decisão? Número 2. 1 ou 2? Um monte de 2. Que bom, é isso mesmo. Então, eu comento isso porque por várias vezes a gente conversa com os clientes e eles nos buscam para colocar mais e mais tecnologias, mas a tecnologia não trabalha sozinha. A tecnologia trabalha através de nós, dos compradores, dos líderes de compras, dos desenvolvedores das atividades de rotina de compra, seja da área de gestão de contratos, das compras estratégicas, das compras táticas. E as informações que nós geramos têm que ser muito precisas e muito consistentes. Então, uma hora eu compro dentro da ferramenta, outra hora eu compro fora da ferramenta. Eu não estou gerando um dado bom para tomada de decisão, porque as informações não estão dentro da ferramenta. Uma hora eu negocio utilizando como parâmetro a cost drivers, outra hora eu não uso. Eu estou fazendo processos de maneiras diferentes e essa inconsistência de processo leva à inconsistência de informação e, consequentemente, tomadas de decisões ruins. Matheus, estourei meu tempo? Aqui, ó. Não, Vivi, é que o vídeo tá travado. Ah, porque eu não tinha trocado de tela. Não, É isso? não, o seu vídeo. A sua carinha tá Será que é travada. a minha internet? Pode ser, gente. Eu posso Tenta ligar e desligar a fechar a câmera. câmera e abrir novamente. Isso. Vivi, me ouve? Gosto do Mourinho, qualquer coisa, deixa o vídeo. Vivi, nos ouve? Vivi, não te escutamos. Pessoal. Gente, a Vivi já vai reconectar. Peço compreensão de todos aqui. Acho que uns 10 segundinhos ela já volta. Olá, pessoal. Reconectei aqui pelo celular. Bru, eu vou pedir para você conectar e colocar a imagem para a gente, por favor. Enquanto isso, eu vou dando continuidade por conta do tempo, tá bom? Perfeito, Vivi. Vamos assim, internet, pessoal. Bom, mostra também o que a gente estava falando, né? A tecnologia, ela trabalha através de nós, e não o contrário. Ela não trabalha sozinha. Então, vamos lá. Então, o que a gente estava conversando aqui?
que realmente a inteligência artificial, ela não é a ferramenta, ela é o que a gente faz com os dados que a gente coloca na ferramenta e como a gente usa essas informações. Então, para a gente transformar essa postura de muitas vezes até ter a tecnologia e não utilizá-la na sua potencialidade total, é a gente poder ter uma atuação onde a gente inverte o papel, não acha que a tecnologia vai ser colocada e a gente vai trabalhar sozinho. A Construrivers é basicamente isso, não adianta a gente ter lá uma série de indicadores, uma série de informações disponíveis e não está pronto para utilizá-las. Aqui na nossa área de serviços, a gente procura utilizar o nosso conhecimento, experiência aí em compras para apoiar os nossos clientes a realmente utilizarem mais e melhor. Se você puder ir para o próximo, Bru, agradeço. Para poderem utilizarem mais e melhor. Ah, porque eu não estou preparado? Não, porque os contextos vão mudando e o conhecimento em compras tem que ser sempre atualizado e desafiado. A gente se sentir seguro diante de um fornecedor com base numa informação que não está disponível para falar, muda o jogo. Leva a gente para patamares de savings muito maiores. E desafiar, né, a ferramenta e não deixar a ferramenta nos desafiar também muda o jogo. Então, quando a gente usa mais e mais, a gente vai ficando confortável, vai descobrindo caminhos, vai entendendo a forma de trazer uma informação mais rápida, de pedir auxílio para o nosso time para montar uma paramétrica. Isso é estratégia, que é o que a gente estava falando agora há pouco, que vocês responderam aí, a maioria, ou quase todos responderam o número 2, né? A opção é nós liderarmos a forma como a ferramenta vai nos suportar, né? A gente usar ela como realmente uma ferramenta e não ser uma ferramenta que nos substitui ou que vai trabalhar sozinha. Não podemos ter preguiça mental, sabe? Assim, não, vamos ser curiosos, entrar ali e trabalhar com essas informações. E o que a gente faz aqui? Para a gente definir o que vai ser útil para o nosso trabalho, como que a gente vai atingir os nossos savings? Ah, negociando. Esse é o tradicional do que a gente já faz, é pouco para as metas que cada vez estão mais desafiadoras, maiores, os tempos para realizarmos as atividades estão cada vez mais pressionados, o volume de coisas, os times cada vez mais justos em termos de pessoas, estruturas bastante desafiadoras, porque a tecnologia vem vindo empurrando esse movimento. Como que a gente se prepara para isso, né? A gente se prepara conhecendo quais são as linhas de direção da companhia e da área de compras, ou seja, os principais drivers para o nosso trabalho, aonde a companhia quer chegar, em que velocidade. Se a gente estiver no mesmo caminho, que aqui nessa lâmpada a gente está falando da estratégia, definição da estratégia de compras alinhada com a estratégia da companhia, as políticas, os processos que estão ligados à compliance, que a gente está chamando aqui de governança, e essa aliança entre a área de compras e as áreas que a gente atende. E às vezes a gente não tem tempo para parar para fazer isso, e a liderança também está consumida em ser reativa, em responder às demandas do CFO, do CEO. E quando a gente inverte o jogo, a gente se prepara para isso, a gente tem como não trabalhar mais de maneira reativa. Nós damos as cartas e falamos, bom, eu tenho que parametrizar minha ferramenta assim, eu preciso dessa informação para chegar neste resultado, porque eu sei aonde eu quero chegar. É a clareza, por isso que a gente até usa a imagem da lâmpada, é ter clareza de onde nós estamos indo. E tá com a organização de compras muito bem ajustada, ou seja, a gente não está falando de menos pessoas, a gente está falando de colocar as pessoas certas nos lugares certos para fazer as coisas que elas precisam fazer e não as coisas que as ferramentas podem fazer por nós. Pegando o exemplo da Cost de novo,
se ela já traz para a gente a projeção de informações relevantes para as negociações de contratos que nós temos para fazer, para as aquisições de CAPEX, para uma série de outras negociações estratégicas, ou seja, importantes, com um spend relevante, por que que a gente faz sem consultar? Ou por que que a gente vai no Google, no ChatGPT, que não tem informações tão confiáveis muitas vezes? Porque às vezes a gente se sente inseguro, porque às vezes a gente não tem tempo para parar e pensar numa estratégia que vai precisar de uma paramétrica nova. Então, meu conselho é invistam em ter tempo, e para ter tempo tem que ter um investimento um pouco maior no planejamento. O planejamento toma tempo, mas ele te entrega 3, 4 vezes mais tempo mais adiante. E essa revisão de como a gente trabalha e como a gente vai trabalhar, a GP é expert. Então, por que eu estou falando isso? Eventualmente, para estabelecer ali os SLAs de atendimento, os KPIs que nós vamos atender, também é importante. A gente vê muitas áreas de compras usando a inteligência em compras para gerar um monte de relatórios e comprando um monte de tecnologia, só que não sabe tomar decisão. E mede muitas informações, muitos KPIs que não vão usar para nada. Então, a gente está desperdiçando o nosso tempo e a nossa energia. Quando a gente sabe qual é o plano, qual é o lugar que nós queremos chegar, eventualmente, aquele monte de KPIs vão se traduzir em 10, 12, 6 métricas que a gente precisa ter. Não 20 e poucas métricas que não são utilizadas. Então, gasta-se muita energia para fazer isso, que é um pouco da performance de resultados que a gente está vendo aqui do lado direito da tela, se eu estou vendo, se eu não estiver vendo espelhado, tá? Então, esse é um pouco do trabalho que a gente ajuda nossos clientes a fazer. E aí, Bruce, se você puder avançar para mim, por gentileza, o slide, a gente pode passar adiante. Bruno, não sei se me escuta. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estamos te ouvindo, Vivi. Obrigada. Aí, passou o slide. Obrigada. Bom, e aí o que a gente pode... Como que isso pode acontecer? Vou falar algumas coisas aqui que provavelmente muitos de vocês vão se identificar. Desafios que nós temos aí como comprador. E eu coloco nós, porque eu sentei nessa cadeira de compras por muito tempo. Passei por várias categorias. Então, e é uma dor que é de longa data, vem melhorando, mas ainda tem muito espaço. Que é o alto volume de atividades que nós temos, muitas vezes manuais, diversas atividades transacionais, mas que não tem como escapar de acontecer, que é o cadastro de fornecedor, ou de material, uma compra repetida, que às vezes a gente faz 3, 4 vezes no mês a mesma cotação das mesmas coisas, ou todos os meses. E aí isso vai consumindo o nosso tempo, que a gente gostaria de gastar em estratégia. A falta de padronização de processos, que a gente acabou de comentar, faz uma vez de um jeito, outra vez de outro, um comprador faz de um jeito, outro faz de outro. Dificuldade de acessar ideias, que é esse espaço que a gente está promovendo aqui para vocês, né? Vamos pensar um pouco fora, trabalhar e conversar com experts ou pessoas ou empresas que estão fazendo coisas diferentes no mercado, e esse espaço que a gente quer abrir para vocês estão super disponíveis. Por quê? Porque às vezes uma referência de mercado, para tomar a decisão de partir para uma boa prática de mercado, a gente tem que ter um benchmark, né? E o benchmark tem que ser consistente, tem que ser o que realmente está funcionando. Não só para as indústrias que vocês pertencem, mas outras indústrias, o que elas estão fazendo? E a gente tem essas informações para auxiliá-los. E esse distanciamento da área-chave de negócio, né, que são as áreas que vocês atendem, além das áreas de interface, e dos fornecedores, por falta de tempo.
a tecnologia ela vem para nos devolver o tempo, mas para que a gente chegue nesse patamar, precisa de uma estratégia, de um plano de trabalho bem desenhado. E é isso que a GP pode auxiliar. Estou falando isso para vocês também irem tomando conhecimento do fornecedor que vocês têm, né? A GP, como parceiro de vocês, tem um portfólio muito amplo, muito além da Cost, que vocês já conhecem, mas as nossas tecnologias, os nossos serviços podem apoiar, e vocês, como clientes, têm acesso muito fácil, gente. Usem isso, né? É um conselho técnico. Não deixem de ser curiosos, de buscar mais informações, de promover isso dentro das áreas de compras de vocês. Nós aqui podemos auxiliar nessa construção, nessa revisão. Será que eu estou medindo os KPIs que eu preciso? Será que eu estou conseguindo obter todo o potencial saving com as ferramentas que eu tenho, com as paramétricas que eu tenho? Como que eu penso numa estratégia de categoria para desenvolver novas paramétricas e alcançar melhores resultados? Quais paramétricas eu devo olhar? Eu sei realmente, estou seguro de montar um TCO? Como que eu posso saber se eu estou bem com aquilo que eu estou fazendo, né? Em termos de performance? Preciso olhar o mercado, preciso olhar esse benchmarking. Tudo isso nós podemos oferecer, que é o quadrinho laranja aí, que a gente está vendo no centro da tela. E, além disso, a gente não pode esquecer de duas coisas que estão muito fortes, além da automação, é a inovação e o ESG. Que é cuidar da sustentabilidade, não só falando em coisas ambientais, mas a sustentabilidade do nosso processo em compras, tá? E aí, para a gente falar dos resultados, que é o quadro roxinho, e por conta do tempo, eu queria mostrar na outra tela como que isso avança quando a gente estabelece uma estrutura mais madura e um trabalho mais ajustado às tecnologias que nós temos disponíveis, ou busca de tecnologias complementares e preparo dos times que estão operando. Quando a gente olha tudo isso que a gente falou de elevar a maturidade de compras, ou seja, estar preparado para usar o que nós temos, identificar o que nós não temos de tecnologia e como que a gente otimiza o nosso tempo e o nosso trabalho usando a tecnologia e não entendendo que a tecnologia vai trabalhar sozinha ou que ela vai ser muito pronta ali, que vai nos substituir. Não tenham medo, a tecnologia só vai nos substituir se a gente ficar parado. Se a gente estiver preparado, somos nós que parametrizamos a tecnologia, somos nós que definimos o que ela vai fazer e o que nós vamos fazer. Essa curva aqui, ela mostra justamente isso. Queria dividir em dois olhares. Primeiro, a gente já está vendo lá em cima os estágios de maturidade. Ok, podemos estar desde a descoberta até uma área visionária. Mas a gente tem duas informações muito interessantes aqui. Uma é o que eu estou fazendo e o que eu tenho de dados. Lembra que a gente falou dados lá na frente, quando a gente estava falando de inteligência em compras? Vocês percebem que, ao longo dessa jornada, só aumenta a disponibilidade de informações dentro das tecnologias que cada uma dessas áreas vai operar? Então, a gente passa a trabalhar de maneira diferente. Não estou falando de troca de time, eu estou falando de preparação das pessoas que estão dentro de compras, mudando o investimento de tempo que elas tinham de uma atividade mais repetitiva, transacional e reativa para uma atividade mais proativa, menos repetitiva, porque quando a gente fala de estratégia, a gente está falando sempre de fazer planejamento, desenho de ação e ação, que são para projetos e situações diferentes ou complementares a algum projeto que nós já iniciamos. Não tem a repetibilidade, a gente vai estar parametrizando na ferramenta. E essa informação que a gente vai gerar dentro da ferramenta, ela vira dado. E quando ela virar dado, ela vai para a área de inteligência, e a inteligência tem que devolver para nós, que estamos liderando as categorias e as compras,
com informações que a gente vai usar de base para análise e tomada de decisão. Então, sejam analíticos, sejam críticos dos processos que vocês estão fazendo e não tenham medo da tecnologia. Usem a tecnologia a seu favor. Ela que vai ajudar todos nós a movermos nesse sentido dessa seta que nos está mostrando aqui essa informação, e vai levando a uma concentração de atividades mais estratégicas do que táticas. A gente pode ver pela visibilidade de informações que vão gerando ao longo do tempo, né? A gente olha ali na descoberta, a visibilidade do spend significa que os dados que estão disponíveis para gerenciamento das áreas de tomada de decisão é menos de 25%. Quando a gente vai para o reativo, menos de 50%. Quando a gente entra numa área proativa, já muda muito. A gente salta aí para 90% de visibilidade do spend. O que isso significa? A gente tem muito mais contratos estabelecidos, catálogos, compras, onde a área de compras é o parceiro de negócio do stakeholder, vai lá e faz participação do processo desde o nascimento da necessidade, e não já recebendo um orçamento com a definição do fornecedor que você vai ter que negociar e tem pouca margem de manobra. Aí o seu saving vai ser mínimo. A gente se torna um pedidor de desconto nessas situações. Quando a gente participa do início, a gente influencia de maneira que os savings vão ser triplicados ou mais. Depende da atuação. E aí a gente não vai conseguir fazer isso para o lápis, caneta, papel. Não, a gente está falando de comprar um CAPEX, de fazer um contrato proativo, de uma negociação proativa de um contrato que vai vencer daqui a um ano e já iniciar um processo de negociação. Para isso, a gente precisa fazer com que a tecnologia trabalhe para a gente. Usem a ferramenta poderosa que é o Cost Drivers para vocês fazerem desde o processo mais básico até ou dos contratos mais simples até os maiores, porque no simples a gente vai criando confiança, vai aprendendo mais sobre a forma como a ferramenta trabalha, e aí quando chega a um projeto maior, o caminho está estabelecido. Bom, acho que era isso que eu tinha aqui para mostrar. Falei bastante coisa em curto espaço de tempo, para dizer que nós, como GP, estamos mais que disponíveis para ajudá-los no estabelecimento dessas estratégias, em revisar esses processos, em ajudar a construir KPIs, gestão de categorias, gestão de contrato de uma maneira mais estratégica. Se quiserem conversar mais, mandar pergunta, aqui tá meus contatos, no QR Code vai levar para o meu LinkedIn, mas aqui tem meu telefone, tem meu e-mail da GP, estou super à disposição, meu time também. Pri, Matheus, obrigada pelo espaço. Pessoal, se quiserem mandar perguntas depois, pode mandar. E quiser marcar um bate-papo, perguntar outras coisas, também estou super à disposição. Obrigada de novo. Matheus, Pri, não escuto vocês. Eu espero que eu tenha atendido aí as expectativas. Nos ouve agora, Vivi? Agora sim. E nos vê também? Também. Também? Vivi, queria Também. agradecer pelo tempo disponibilizado. É muito importante todos conhecerem, né? Essa parte não só do que é desenvolvido quanto à plataforma, mas também o que a gente pode oferecer quanto à consultoria. E queria agradecer a você também por estar aqui, todos que estiveram aqui também, a gente agradece muito. E qualquer dúvida ou solicitação que vocês tiverem, novamente, a gente sempre fala isso, mas estamos aqui à disposição para atendê-los, tá bom? Pessoal, nos encontramos no próximo webinar. A gente vai mandando os e-mails para vocês e nos encontramos por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Matheus. Vou encerrar lá. Uhum.